gostaria de, antes de clamar juntamente com os irmãos nesta manhã e nos achegarmos ao trono da graça, nos sentarmos um pouquinho para aprender de Jesus. E eu vou colocar o fone aqui, irmãos, que eu esqueci, para melhorar com certeza, né, o som para os irmãos. Tá melhor? Amém. Nossa meditação desta final de manhã, né, início da nossa tarde, encontra-se em Mateus 26. Ainda estou em Mateus 26, verso 18. Jesus diz assim aos seus discípulos: ide à cidade, procure um certo homem e diz: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Pense os irmãos recebendo esse recado de Jesus. O meu tempo está próximo e eu quero cear com você na sua casa. Mateus 26, verso 18. Que tempo era esse? Era um tempo, irmãos, de despedida. Era um tempo de últimas instruções. Era um tempo de um encerramento de ciclo. Era um tempo em que o coração de Jesus, naquele momento, estava cheio de temor. 2 Coríntios 7, verso 5, Paulo descreve essa sensação para aqueles irmãos, dizendo que quando ele chegou na Macedônia, ele passou por lutas externas e temores internos. E os irmãos que têm estudado as cartas de Paulo sabem muito bem que lutas foram essas e que temores foram esses. Então, geralmente, quando nós estamos passando por lutas externas, os temores internos, eles se apresentam. E a Bíblia diz que Jesus estava angustiado. Ele sabia que depois daquela ceia, a cruz esperava ele. E ele então pede que os discípulos façam esses preparativos, né? O desejo de Jesus era cear com os seus íntimos. O desejo de Jesus continua, irmãos. Ele continua desejando cear com os seus íntimos. Você tem sido íntimo de Deus. Esse texto, se os irmãos quiserem pegar todos os detalhes que aconteceram nesse dia, vocês vão encontrar esse mesmo texto contado com alguns detalhes acrescidos em Marcos, Lucas e João. E quando eles chegam naquela casa, o dono da casa diz: a sala está pronta, podem fazer os preparativos. Quando Jesus bate na porta do nosso coração e convida para cear conosco, irmãos, vocês preparam com cuidado, com zelo, essa ceia para se assentar e falar com Jesus. A gente está falando tanto em mesa posta, né? Vocês põem uma mesa bonita, colocam um suplá, flores, jogos americanos, os melhores talheres, as melhores louças. Como fazemos? Como temos feito? Ou dizemos assim para Jesus: hoje não dá tempo para sentar na mesa, não. Vamos conversar aqui rapidinho. Estou sem ter muita coisa para resolver hoje. Só quero te dizer que eu estou precisando disso. E encerrar, depois a gente senta e conversa. Então, irmã Delza está colocando aqui que a cirurgia dela está marcada para quinta-feira. Estou precisando de doação de sangue, viu, irmãos? Coloca lá no grupo, irmã, para a gente não esquecer. Vamos orar pela cirurgia da irmã Delza. Boa tarde, irmã Rosane.
Então, irmãos, às vezes a gente quer fazer esse momento de encontro com Jesus de qualquer jeito, rapidamente, porque a gente não dispõe de tempo para isso. E a Bíblia diz que o dono daquela casa preparou a sala e os discípulos prepararam todos os preparativos, colocaram tudo o que era necessário para aquela ceia até o momento que Jesus chegou. E aí, Jesus chega e se assenta, irmãos. Mesmo que você tenha feito todos os preparativos, o que você conversaria com Jesus naquela mesa? O que você tem conversado quando você se prepara, se assenta para cear com Jesus? O texto diz, irmãos, que eles começaram a discutir quem deles era maior. Jesus assentou-se ali e dedicou-se a fazer revelações importantes, alertas importantes, dizendo para que eles terem cuidado, para eles vigiarem, que eles o abandonariam, que eles o trairiam. E naquela conversa os ouvidos deles estavam como que cerrados, porque eles só conseguiam olhar para si. Nós acabamos de cantar, quando eu olho para mim mesmo. E aí a gente não consegue ver mais nada. Eles estavam tão preocupados com si, porque enquanto Jesus estava dando as últimas instruções, fazendo os últimos alertas, eles estavam preocupados entre eles quem era o maior. E os evangelistas contam que Jesus, esse detalhe, se não me engano, está registrado em João 13, Jesus se levanta da mesa. Irmãos, pense os irmãos, com o coração sangrando, com um amor supremo, porque João diz que Jesus amou eles até o fim. E você senta para aconselhar, para exortar, e Jesus percebe que eles estão tão longe, tão distante. Eu, no lugar de Jesus, me levantaria. Muitos só ouvem o que querem, preocupados com si mesmo. Irmã Alba, se você tivesse sentado naquela mesa, eu acho que você teria o mesmo sentimento que eu teria. Eu me levantaria daquela mesa e iria embora. Mas sabe o que Jesus fez, irmãos? Ele se levantou daquela mesa, tirou o manto, trocou pela toalha, pegou uma bacia, derramou água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse: vocês me chamam mestre, fazem bem, porque eu sou. Eu sou. Mas eu quero dizer para vocês, se eu que sou mestre, estou servindo a vocês, João 13,15, façam o mesmo. Façam o mesmo. Então, nosso desejo nesta manhã é que, ao reportarmos a este texto, a esse momento, entendamos que nós estamos vivendo um momento muito semelhante. O versículo pode ser o mesmo. Jesus continua dizendo: olha, o tempo está próximo. O tempo está próximo. Eu quero cear na sua casa. Ali Jesus estava encerrando um ciclo. Ele voltaria para o Pai. Agora, irmãos, um outro ciclo está se encerrando. E ele voltará para nos buscar. Como você tem vivido? Você tem sentado a essa mesa e clamado só por si, olhado só para si, preocupado só consigo mesmo? Ou você tem sentado nessa mesa, tirado o que precisa ser tirado, trocado pela toalha, pegado a bacia e todos os recursos necessários para você servir como Jesus?
O coração de Jesus estava angustiado, irmãos. O coração de Jesus estava temeroso. Mas Jesus conseguiu derramar a água da misericórdia, do serviço, do perdão, porque ali estava Pedro, ali estava Judas, e ele continuava amando. O texto diz que ele amava até o fim, ele amou até o fim, e ele continua nos amando. O que a gente precisa trocar para pegar a toalha? Porque o tempo está próximo. E Jesus quer cear com você e quer te ensinar a fazer exatamente como ele fez. Você não tenha desculpa de dizer: Lilian, o meu coração está sangrando também. Lilian, eu estou cheia de temor interno. As lutas externas estão tão grandes que está tomando o meu coração de temor. Eu não consigo servir. O coração de Jesus estava assim, irmãos. Era tempo de despedida, é o mesmo tempo. Quantas despedidas temos tido? O nosso coração está cheio de temor, de angústia, de dor, mas isso não deve nos impedir de servir, não deve nos impedir de tirar tudo o que necessário for para pegar a toalha, a bacia e a água e derramar perdão aos que estão ao nosso redor, como acabamos de louvar. Derramar misericórdia, derramar amor, derramar luz, irradiar a luz. Então, meu convite e o convite de Jesus, através desta palavra ao meu coração e ao seu coração é: não se esconda atrás das suas dores, das suas lutas internas, das suas lutas externas e dos seus temores internos para entrar na caverna. Mas saia dela, segurando na mão de Jesus, porque só Ele nos fortalece, aprendendo com Ele e derramando o serviço de amor, misericórdia e perdão para este mundo perdido. Lá em João, Jesus, ao pegar aquela bacia, ele diz: vocês estão limpos, mas nem todos. A palavra é a mesma. Nós estamos limpos, mas nem todos estão. A água precisa continuar sendo derramada. Nós precisamos continuar sendo instrumentos de Deus nesse tempo, muito mais nesse tempo, porque o ciclo está se encerrando. Irmãos, o tempo está chegando e eu preciso ser como Jesus. Eu preciso servir. Tantas pessoas precisando de nós, irmãos. Nossa querida lista. Quantas vezes você tem servido essas pessoas aqui, irmãos? Quantas vezes você tem elevado ao céu estes nomes? Só aqui conosco? Ou lá no secreto você só lembra de você? Como tem sido o nosso nível de intercessão? Então, que meditemos muito nisso que Jesus nos ensinou nessa manhã.